יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos voltando aqui para darmos seguimento à apresentação do nosso estudo em Gênesis. Vamos hoje procurarmos adiantar um pouco a apresentação, que a gente possa dar logo início. Não vamos ficar aqui enchendo linguiça, perdendo tempo, não. Nosso interesse, nosso objetivo é a apresentação de um estudo claro, que seja fácil de aprendizado, que seja fácil de entendimento. E para isso nós fizemos até um roteirozinho para nos facilitar na maneira de apresentarmos esse estudo. Voltando rapidamente ao primeiro vídeo, eu não vou retornar, eu só vou fazer uma pincelada para nós pegarmos o fio da meada e darmos seguimento. Nós falamos a respeito desse estudo. Esse estudo foi realizado em aproximadamente 4 anos após nós concluirmos o nosso curso de bacharel em teologia, de 4 anos, e aí após isso aí iniciamos esse estudo. Já falamos a respeito de como começou, o que foi que despertou. Nós estávamos lendo a Bíblia, eu não vou outra vez repetir, só para dar uma refrescada, e chegamos em Isaías 45:18, e demos lá com uma leitura, dizendo que, vou só repetir aqui o texto, aqui no caso, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45:18 na versão NVI. Na versão diária, há uma pequena alteração só, que é a Almeida Revista e Atualizada. Há uma pequena alteração, mas isso confrontou com o Gênesis capítulo 1, versículo 2. Já falamos isso, então não vamos entrar em detalhe. Em que diz que a terra, no início ou no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Então nós dissemos já essa inconsistência inicialmente que observamos, esse aqui é conflito, e que nos levou a nos aprofundarmos, estudarmos, aprendermos hebraico e nos preocuparmos em esclarecer. Interessante que depois da apresentação do primeiro vídeo, já várias pessoas nos contactaram para saber, e aí, quem é que está certo? Olha, vamos apresentar no decorrer do texto, ou do estudo. Mas eu vou já adiantar, eu vou fazer um spoiler aqui logo, dizendo que depois que nós chegamos à conclusão que a palavra, a Bíblia, estava correta, o que foi errado, o que gerou o erro, foi a tradução. Mas isso vocês vão ver com a continuidade. Outra coisa muito importante que nós pretendemos, nós queremos hoje fazer uma introdução ao estudo, introdução a Gênesis, explicando o que é Gênesis, o que representa a Gênesis no original, quais são os livros que dão origem, que informam a Bíblia hebraica, quem é o autor. Isso aí nós vamos apresentar de maneira sequencial, didática, que será de fácil entendimento. E estaremos à disposição, está aqui embaixo. Qualquer dúvida pode nos contactar, pode perguntar, pode mandar, nós vamos responder sem sombra de dúvida. Vamos tentar responder a todos aqueles que nos apresentaram, se tiverem alguma dúvida. Mas vamos então dar início aqui a respeito, O livro de Gênesis. A princípio a gente lê e parece um livro de história, genealogias, famílias, mas
quando nós nos aprofundamos, quando nós pesquisamos, quando nós buscamos, nós vamos nos surpreender. É o primeiro livro da Bíblia, mas é o livro, na minha opinião, o mais importante. Por quê? Porque nele está ali compactado, inserido, todo o Evangelho do Senhor. Vejamos bem, a própria palavra nos ensina: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, 9 e 10, versão Ara. E olha que Isaías está citando o Senhor. Então o Senhor já nos diz, através da própria palavra, que está embutido nas coisas da antiguidade, nos fatos que ainda não aconteceram, estão ali registrados, não estão revelados ainda. Mas cabe a nós buscarmos e nós vamos encontrar a revelação, como eu encontrei. Então, esse dado aqui nos leva a ter no livro de Gênesis fundamental para aquele que quer entender o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, os mistérios da palavra do Senhor. Então nós vamos começar. Primeiro, vamos falar duas coisas importantes. Primeiro, nós buscamos através, já que o original foi escrito em hebraico, nós buscamos aprender o hebraico para entendermos o hebraico na escrita original e não cairmos naquele problema de erro de tradução, de cópias, etc. Já explicamos isso, e então você já deve ter entendido o que isso significa. Mas vamos caminhar um pouco mais. A Bíblia hebraica, já falei, a Taná é um acrônimo com as iniciais de Torá, Nebiim e Ketubim. Torá é os livros de Moisés ou as leis de Moisés. Nebiim, os profetas. Já expliquei, no hebraico não tem profeta maior nem profeta menor. E os escritos, que aí está incluído Salmos, Eclesiastes, Cantares, até Jó. Então, esta é a estrutura da Bíblia hebraica. E que a Torá que nós nos referimos, que a palavra Torá significa ensino, a palavra Torá significa ensino, instrução. Os livros correspondem aos livros de Moisés, aos 5 livros de Moisés, que Moisés escreveu, que para nós corresponde ao Pentateuco. Interessante que nós vamos depois ver em autoria a respeito de grande parte dos teólogos dão crédito a Moisés para o autor e o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus vem confirmar, vem atestar, vem dar a criação de Moisés e nós vamos ver na criação. Mas vamos dar seguimento aqui. Então nós temos que formar a Torá. Nós temos ele aqui apresentado o primeiro livro, o Bereshit, que é no começo ou em princípio. Então nós vamos depois falar sobre ele. Estamos só fazendo uma síntese. O segundo livro, depois de Bereshit, é o Shemot, que corresponde a Êxodo nosso. Depois nós temos o Vaikra, que corresponde a Levítico. Depois nós temos o Bar Midbar. O Bar Midbar, no deserto, corresponde a Números. E o último, Devarim, que corresponde ao nosso Deuteronômio. Então nós temos os 5 livros de Moisés, ou os 5 livros de autoria de Moisés. Já falamos a respeito ainda dentro da Bíblia e dentro da Torá que não há divisão de capítulos e versículos. A Torá ela é escrita e lida de maneira contínua. Para efeito didático, ela é dividida em blocos para que facilite o aprendizado e também o ensinamento. Que esses blocos, que podem incluir vários versículos até capítulos, é chamado de Parashá, corresponde a uma porção da palavra Parashá. Quando são várias porções ou vários
um texto muito longo, então é chamado de parashio. Parashio é o plural de parashá. Então, só não entendemos quando alguém falar a respeito de parashá, a gente pode, obviamente, já entender o que está se referindo. E outra coisa também, em hebraico, a palavra livro é Sefer. Então, se eu falar Sefer Bereshit, eu estou me referindo ao livro de Bereshit. Então, alguém que ouve já sabe que eu estou falando a respeito do primeiro livro da Bíblia hebraica, Sefer Bereshit. Bom, então vamos ainda dando continuidade. Nós vamos falar agora a respeito do alfabeto hebraico. Dá uma pincelada. Veja bem, nós não temos intenção nenhuma de nos aprofundarmos no hebraico, não é o objetivo desse trabalho. Nós vamos usar apenas o hebraico e hebraico transliterado quando precisamos esclarecer alguma dúvida. Na maior parte do trabalho, ou quase em sua totalidade, nós vamos utilizar a Bíblia em português, já falamos, a Bíblia de referência, a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, a área. Nós estamos usando aqui a nossa edição de 1993 e essa é a versão que nós vamos usar para esse trabalho. Então, nos referimos a qualquer texto. Se nós não especificarmos outra origem, outra fonte, se sabe que estamos usando a Bíblia Ara, no caso. Muito bem. Agora, nós vamos falar agora sobre o alfabeto hebraico. É um pouco complicado e meio complexo inicialmente. Por quê? Porque o abecedário hebraico ou alfabeto hebraico, ele tem algumas nuances e muito importantes. Primeiro, o alfabeto é formado por 22 letras. Começa com a letra Aleph e termina com a letra Tav. A Aleph, a primeira letra, corresponde à primeira letra do alfabeto nosso, e o Tav corresponde à nossa última letra do alfabeto, que, correlacionando com o grego, seria o alfa e o ômega, a primeira e a última. Além da fonética da letra no hebraico, ela tem algumas coisas mais que completam, que dão valor à letra. Primeiro, cada letra ela tem um significado, ela tem o que nós chamamos de um alfabeto pictográfico. Há sempre uma figura que essa letra representa, um animal, enfim, a casa, enfim, há sempre uma representação. Por isso que nós denominamos que ele é um alfabeto pictográfico. Tem uma figura, tem uma simbolização através de uma figura. Outra coisa importante do alfabeto hebraico: cada letra possui um valor numérico, representa um número. Por exemplo, uma palavra formada de várias letras, essa palavra, quando termina, ela tem um valor também numérico, a soma de todos os valores de cada letra. Isso é muito utilizado e é chamado de gematria. Gematria é essa condição de poder contar e ter uma somatória de cada letra, cada palavra, cada frase. Isso é muito usado na Kabbalah, né, naquela parte obscura lá de adivinhação, que isso aqui não caberia aqui, nós comentamos, nem temos interesse. Mas temos um exemplo muito bom para vocês. Já ouviram falar naquele livro, O Código da Bíblia? Pois bem, é o exemplo mais concreto que nós temos dessa gematria, porque o Código da Bíblia nada mais é do que a realização de soma de letras, de sentenças, de frases, mas isso aí é só para a gente dar uma pincelada para conhecimento nosso. Bom, outra coisa muito importante, ainda com relação ao abecedário, ao alfabeto, né? Nós temos, para fazer uma comparação aqui rápida, nós temos no português o dicionário, por exemplo, tomando por base um deles, o OASS. O OASS tem aproximadamente 400 mil palavras. Quando nós comparamos com o hebraico bíblico, e vejam bem, já explicamos que tem dois, o hebraico moderno, falado em Israel, e o bíblico. Nós vamos nos ater ao hebraico bíblico.
O hebraico bíblico, o alfabeto ou o dicionário, está em torno de 8.000 palavras. 8.000 palavras no hebraico bíblico contra 400.000 palavras no português. Por exemplo, se eu falar em pena, você pode entender de várias coisas. Pena de escrever, a pena sentença, pena dó, enfim, nós temos, então, há uma riqueza muito grande. Então, para compensar isto, o hebraico, ele criou opções que é chamada das raízes da palavra. Então, ela, no caso, nos dá essa ideia de que, através da raiz, nós podemos enriquecer o dicionário, enriquecer as palavras no hebraico bíblico. Por exemplo, a palavra Bereshit é formada de duas palavras, Be e Reshid. Na palavra Reshid, nós vamos ver a sua origem, nós vamos encontrar a palavra Rosh, a palavra que é originária, vem da raiz de Bereshit e significa cabeça. E nós vamos depois até citar, eu não vou entrar, mas eu vou citar aqui, há um vídeo, o pastor Rodrigo Silva apresenta a respeito dessas variantes da palavra em Bereshit. Mas agora já estamos chegando, nós queremos fazer uns vídeos bastante objetivos, dinâmicos, mas sem nos alongarmos muito, para não ficar cansativo. Então, essa introdução eu vou dividir em 2 vídeos. Esse agora, que nós estamos agora para encerrar, e o próximo que em seguida nós vamos voltar ao assunto e vamos dar seguimento para nós possamos dinamizar, porque nós temos muita coisa, mas muita coisa para nós ainda abordarmos, nos aprofundarmos, e nós estamos apenas iniciando. Como diz o pastor Renan de Mello, nós estamos apenas iniciando, cravando o prego, ainda muito para aprofundar, para nós aprendermos e nos mergulharmos nessas águas profundas do estudo de Gênesis. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te guarde na sua família, o seu lar, que cada vida aqui receba a bênção especial do Senhor nesta manhã. Amém, amém e amém.